Pare tudo por um instante. O que está acontecendo no Brasil neste exato momento vai muito além de um julgamento, é um divisor de águas para a liberdade, para a justiça e para o futuro político do país. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, acaba de ser transformado em réu pelo STF depois de revelar bastidores que, segundo ele, expõem um esquema de perseguição contra a direita dentro das próprias instituições. Mas o que há por trás dessa decisão? É justiça ou retaliação? Fique comigo até o fim, porque o que você vai ver agora pode mudar completamente a forma como você entende o poder no Brasil. Desde que Eduardo Tagliaferro, que já atuou como assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, AIED, no Tribunal Superior Eleitoral, decidiu revelar o que afirmava ser bastidores sombrios da atuação de Alexandre de Moraes, o jogo mudou. O ex-assessor afirma que se deparou com mecanismos de controle político disfarçados dentro das estruturas de fiscalização eleitoral. Em mensagens divulgadas, que hoje são parte de investigação, ele disse ter medo de Moraes. "Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende", escreveu numa mensagem para a esposa em 31 de março de 2024. O impacto disso só se tornou maior quando a Procuradoria-Geral da República, PGR, apresentou denúncia contra ele em agosto de 2025, acusando-o de violar sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A própria base da acusação é que Tagliaferro teria disponibilizado ao público e à imprensa mensagens internas que sugerem que a estrutura eleitoral ou judicial teria sido usada para perseguir políticos e figuras da direita. Na primeira instância relevante desse confronto, a Supremo Tribunal Federal, STF, na sua primeira turma, formou maioria para aceitar a denúncia contra Tagliaferro, com votos do relator Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino e do ministro Cristiano Zanin. Ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia, que deve se manifestar até 14 de novembro. Mas o que tudo isso realmente significa para o grande público e para o campo político da direita? Primeiro, Tagliaferro afirma que agiu como delator, pois expôs algo que acreditava ser uma perseguição institucional à direita, ou seja, de pessoas que têm ideias políticas de representação daquele espectro. Ele sustenta que não era apenas um vazador eventual. "Fiz questão de entregar meus passaportes e minha identidade italiana", disse ele, ao falar que vive na Itália e que suas locomoções naquele país estão livres, salvo autorização judicial para sair do território. Enquanto isso, do outro lado, o Estado, por meio da PGR e do STF, diz: "Há indícios fortes de que as ações de Tagliaferro não foram mero vazamento de insatisfação, mas sim parte de uma estratégia coordenada para deslegitimar instituições e fomentar instabilidade política." O cenário se agrava porque, segundo os autos, o conteúdo vazado era classificado como sigiloso, ou era tratado como tal pelo Estado, e ainda que não houvesse transparência sobre o que exatamente era esse conteúdo, assim no síntese, a acusação sustenta que o ato em si, entregar, divulgar, quebra o sigilo funcional e viola a administração pública. Para a audiência que simpatiza com a direita, este momento representa uma espécie de ataque judicial político. O agente que levanta suspeitas passa a ser processado, e a narrativa que ele sustentava, de que existia um mecanismo de perseguição dentro do TSE-STF, se vê confirmada na acusação formal. Ou seja, antes mesmo de provar as acusações que ele faz, ele já virou réu. É desse tipo de contraste que surge o sentimento de decisão absurda do STF, conforme a manchete que você citou. A tensão então se instala. Um ex-assessor, que estava dentro da estrutura, denuncia o sistema. O próprio sistema vira acusador. A denúncia avança, e assim abre-se uma nova frente de batalha política e jurídica. E o público da direita observa a situação e pergunta: se for perigoso para quem atua dentro, o que dizer de quem está fora? Esse é o panorama que abre nosso vídeo. A história de como o poder se volta contra quem o desafiou, ou se posicionou como algoz, e como, nesse processo, a direita vê uma figura símbolo de resistência sendo transformada num réu. O que vem a seguir? Como tudo irá se desenrolar? E quais serão os impactos para o campo político que se identifica com Tagliaferro?
No centro desse embate está a figura de Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte e ex-presidente do TSE, que, segundo a acusação e o próprio voto relatado, teria conduzido uma estrutura de investigação e controle de narrativas eleitorais e políticas. Durante o voto, Moraes afirmou que a conduta de Tagliaferro transcendeu a crítica legítima e que os vazamentos e declarações públicas foram parte de uma estratégia articulada de desestabilização institucional. O papel de relator traz ao ministro Moraes a responsabilidade de investigar, formular o entendimento e encaminhar a denúncia ao julgamento. Isso levanta duas camadas de questionamento. Primeiro, sobre a imparcialidade de alguém que, segundo a defesa de Tagliaferro, aparece como acusado, vítima, juiz ao mesmo tempo, uma alegação formal de impedimento que os advogados já levantaram. Segundo, sobre o fato de que o poder institucional e o aparato de controle de informação estariam sendo usados para abafar vozes dissidentes ou não alinhadas. Para a audiência que sente que a direita é subjugada politicamente, isso bate em feridas profundas. Se as investigações são dirigidas por quem teria interesse direto no resultado, resta pouco espaço para a defesa, e o processo simbólico vira mais relevante do que o real mérito do caso. Tagliaferro alega exatamente isso. Raramente eles tinham a possibilidade de fazer uma análise justa porque já vinha imposto por Alexandre de Moraes, conforme a transcrição. Outro aspecto relevante: o fato de que Tagliaferro está morando na Itália e que o governo brasileiro já solicitou sua extradição. Ele afirma estar livre em solo italiano, exceto por restrição de sair do país sem autorização judicial, o que, no mínimo, revela quão internacionalizado esse conflito se tornou. Ele também diz que não foi preso. Simplesmente é um procedimento comum a gente ir até a caserna para tomar ciência do ato que o juiz impôs. Enquanto isso, dentro do tribunal, as vozes do campo da direita observam com desconfiança o ritmo acelerado do processo. A maioria já formada na primeira turma do STF, 3-0 até agora, para aceitar a denúncia, coloca um ritmo que alimenta a sensação de já condenado antes mesmo de começar. Essa percepção não é apenas retórica. As decisões prévias, a escolha do relator, o fluxo virtual de votação, tudo isso cria o palco para críticas quanto à profundidade da defesa, ao direito de sustentar oralmente e presencialmente e à própria largada do processo. E mais, se for considerado o conteúdo que Tagliaferro divulgou, mensagens de WhatsApp, diálogos internos, relatórios não oficiais, ele afirma que aquilo visava proteger a democracia e denunciar perseguição política ao campo da direita. Já a acusação entende que aquilo representou uma campanha para atacar o judiciário e a lisura eleitoral. Aqui mora o cerne da polarização. Quem define perseguição legítima e quem define ataque à democracia? Para aproximar o público, imagine um campo onde a instituição maior, o STF-TSE, é vista como imbatível, quase onipotente, e um agente interno decide quebrar o silêncio. Mas logo esse agente se torna o alvo. O espectador da direita se vê refletido em Tagliaferro, alguém disposto a enfrentar o sistema e pagar o preço. E então surge a pergunta: essa luta é sobre transparência ou sobre vingança? E, principalmente, até onde vai a justiça quando ela se vira contra quem investigou? A quem serve o sistema jurídico institucional quando o sistema é também parte da disputa política? E se você fosse parte da direita que se sente perseguida, você veria ali um símbolo de resistência ou de risco. À medida que o processo avança, as repercussões políticas crescem de forma visível. O campo da direita já articula que este caso pode se tornar um divisor de águas. Se Tagliaferro for condenado, será uma mensagem potente de intimidação. Se for absolvido, ou se suas denúncias se provarem parcialmente, será um marco de resistência institucional. Mas o cenário intermediário, a aceitação da denúncia com julgamento pendente, gera tensão máxima. Uma das ramificações mais fortes está na narrativa pública. A ideia de que as elites do judiciário, sob comando ou influência de Alexandre de Moraes, estariam trabalhando para coibir a direita, demonizar o adversário e controlar eleições e discursos,
As mensagens vazadas que Tagliaferro disponibilizou se tornaram parte desse enredo. Nelas, fala-se de elaboração de relatórios, de endurecer com eles em grupos de WhatsApp, de preparação de ações que tocariam o inquérito das fake news. Do outro lado, a institucionalidade entra em cena para dizer que essas ações não são perseguição política, mas resposta à ameaça de desestabilização institucional e à manipulação de informações. O voto de Moraes, por exemplo, destaca que há materialidade e indícios razoáveis de autoria. Para o público da direita, porém, há uma questão prática. Como fazer oposição num cenário onde o aparato jurídico pode agir contra você com rapidez e amplitude, em especial, quando o agente acusado estava sob tutela e sistema daquele mesmo aparato antes de se tornar dissidente? Isso leva a reflexões sobre segurança política, liberdade de expressão e os limites de investigação para quem não pertence ao círculo de poder. Além disso, há o aspecto simbólico internacional. Tagliaferro residindo na Itália, sendo alvo de pedido de extradição, enquanto afirma não ter sido preso e estar com passaportes entregues. Há um sabor de exílio político nessa narrativa que a direita sente como familiar. Todo regime ditatorial transforma o crime político em crime comum, frase que ele usou ao explicar sua situação. Ressoa forte entre seus apoiadores. No plano legislativo e judicial, o fato de que foi protocolado um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado por Tagliaferro e sua defesa adiciona mais pressão ao sistema. O documento alega que Moraes age como acusado, vítima e juiz, e pede que o Senado instale processo de responsabilidade. A narrativa se torna ainda mais potente porque coloca a direita como a voz sofrida diante de uma engrenagem que parece concebida para perseguição política. Mesmo que o discurso público oficial negue perseguição, a percepção de desigualdade de tratamento, a rapidez do rito, o sigilo do conteúdo vazado, a morada no exterior, tudo isso convergem para uma sensação de estarmos num campo de batalha jurídico-político. E agora, quem controla quem? As instituições ou as vozes que se levantam contra elas? Quando o réu é quem dizia proteger contra fake news e desinformação, e o acusador é o mesmo núcleo que antes supervisionava essa proteção, sob quais regras se está jogando? O impacto para a eleição de 2026, para candidaturas da direita, para a liberdade de expressão e controle institucional está apenas começando. Chegamos a uma encruzilhada histórica. O resultado desse processo pode virar marco para a atuação da direita no Brasil, tanto para bem quanto para mal. Se a acusação contra Tagliaferro prosperar e ele for condenado, a mensagem para o campo da direita pode ser: fale, denuncie, mas pague o preço. Pode gerar efeito inibidor, e em um cenário onde a direita já se considera cerceada, isso ampliará essa sensação. Por outro lado, se forem reveladas falhas, se alguma parte da narrativa de perseguição vingar, se as denúncias de manipulação institucional se provarem fundadas, então poderá haver uma virada, um despertar coletivo para o que muitos chamam de estrutura de controle político, dentro das instituições. A direita, então, poderia usar esse episódio como bandeira de transparência, de reforma institucional, de limitação de poderes do judiciário sobre disputas eleitorais e de liberdade de expressão. Outra consequência central está no campo jurídico institucional. A atuação do STF e do TSE será observada com lupa. A acusação, que apresenta o vazamento como parte de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado democrático de direito, está fazendo com que o processo ultrapasse o âmbito individual e passe a tocar numa questão de sistema. Qual é o limite entre investigação legítima e perseguição política? Qual o papel da imprensa? Qual o papel da defesa? Quais as garantias processuais quando o foco são agentes do Estado que se voltaram contra o Estado? Para quem se identifica com a direita, há ainda o fator motivacional. O exemplar de Tagliaferro é visto como alguém disposto a confrontar o sistema e a expor verdades inconvenientes, e por isso ele se torna tanto mártir quanto pivô de conflito. Ele mesmo afirmou que trabalha com a verdade e vou continuar trabalhando com a verdade. Esse tipo de declaração reverbera entre pessoas que se sentem silenciadas ou que creem que suas visões políticas são atacadas institucionalmente. No âmbito prático, o processo também acende o debate sobre extradição,
residência no exterior, passaportes, liberdade de circulação, todos temas que normalmente não parecem centrais no debate político-eleitoral da direita, mas que agora se tornam. O fato de ele afirmar que tem o trânsito livre no território italiano e que não foi preso, apenas citado, mostra que o conflito ultrapassa fronteiras. Para o público espectador, para o canal, isso significa que este caso não é apenas mais um processo político. É um retrato de nossa era. Polarização institucional, disputa entre poderes, investigação versus liberdade, silenciamento versus denúncia. Se a direita sair fragilizada, teremos mais retração de vozes dissidentes. Se sair fortalecida, talvez se inicie um novo ciclo de cobrança de accountability. Fique de olho, o julgamento ainda está em curso, o voto da ministra Carmen Lúcia ainda será proferido. E o que ela decidir pode virar jurisprudência simbólica. E você, que acompanha esta narrativa pelo canal, pergunte-se: estou vendo apenas mais um réu ou estou assistindo a um teste de fogo da democracia brasileira? O que está em jogo agora não é apenas o destino de Eduardo Tagliaferro, é o futuro da liberdade de expressão e da oposição no país. Quando quem denuncia se torna o acusado e quem deveria garantir a justiça controla o jogo, é sinal de que algo muito mais profundo está acontecendo. E você? Acredita que essa decisão do STF é um ato de justiça ou uma tentativa de silenciar quem ousa expor o sistema? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a verdade, porque, no fim das contas, a informação é a única arma que ainda temos.